Olá, esse é o vídeo relatório do experimento de fusão molecular em gases realizado na disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2 no curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. O objetivo desse experimento era determinar o coeficiente de difusão molecular entre gases utilizando a célula de Arnold em condição pseudoestacionária. A velocidade de transporte de massa de um componente A através de um componente B pode ser em função de fenômenos convectivos e difusivos. Nas situações em que os processos difusivos são predominantes, a velocidade de transporte de massa pode ser dada pela primeira lei de Fick. Nesse experimento, consideramos que o processo difusivo é predominante, isto é, os processos convectivos podem ser desprezados, e a transferência de massa se dá apenas na direção Z. A força motriz para a difusão é o gradiente dYA dZ, onde YA é a fração molar de A e Z é a altura do filme estagnado. O coeficiente de difusão é o fator de proporcionalidade empregado na lei de Fick, que descreve a transferência de massa quando a difusão é o fenômeno predominante e quando pode se desprezar os processos convectivos. Esse coeficiente é dependente da pressão, temperatura e composição do sistema, e ele indica a capacidade de uma substância se difundir em um meio, o que depende da mobilidade da substância em si e a interação com o meio, com o sistema. A célula de Arnold utilizada no experimento consiste de um tubo capilar preenchido com metanol puro, enquanto o ar flui no extremo aberto desse tubo. Ao circularmos cuidadosamente uma corrente de ar pelo topo da célula, é formada uma camada estacionária desse gás entre o extremo aberto do tubo e a superfície do líquido. Desse modo, o metanol se vaporiza e difunde-se nessa camada estagnada devido ao seu gradiente de concentração. Ao mesmo tempo, o fluxo de ar na extremidade do tubo garante que nesse ponto a concentração de metanol seja nula, ou seja, todo o metanol que chega à superfície é carregado pelo ar. Com a difusão do metanol no ar, a distância entre a extremidade do capilar e o nível do líquido variam com o tempo, o que é chamado de difusão pseudoestacionária através de um filme gasoso estagnado. Essa variação em função do tempo foi coletada em duas temperaturas, a 19 graus Celsius e a 40 graus Celsius, com um fluxo de ar de 10 ml por segundo. Na realização do procedimento experimental, utilizando uma bomba, o ar foi bombeado através de uma coluna recheada para retirar a umidade e a vazão foi controlada através de um bolhômetro, onde era possível controlar a vazão do ar setada em 10 ml por minuto. A temperatura do banho foi então setada para a temperatura desejada, tanto 19 graus quanto 40 graus, em ambas as situações, e a célula de Arnold foi preparada com o líquido, no caso o metanol, e nivelada a uma distância conhecida. A célula de Arnold foi então colocada no banho, e então a variação da altura do nível do líquido com o tempo foi coletada. Com os dados de variação da coluna do líquido, é possível, linearizando a função apresentada, encontrar o coeficiente difusivo experimental a partir da equação da reta dos dados experimentais. Foram realizados coleta de dados para duas temperaturas diferentes, 19 graus e 40 graus. No gráfico apresentado, é possível ver a variação da coluna do líquido com o tempo. Linearizando esses pontos, é possível encontrar a equação da reta apresentada no gráfico. O R² apresenta um valor muito próximo de 1, o que é muito bom e significa que a reta ajusta bem os pontos. Utilizando a equação apresentada e considerando que A é o coeficiente angular da reta, substituindo valores de constante universal dos gases, temperatura, o ρ do metanol, pressão, massa molar do metanol, e dados de pressão de vapor, que foram obtidos considerando a lei de Antoine, é possível calcular o coeficiente de difusão experimental para a temperatura de 19 graus. Realizando os cálculos, o valor obtido para o coeficiente difusivo experimental foi de 1,83 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Esse valor está dentro da ordem de grandeza teórica para as mesmas condições. Em seguida, foi realizada a mesma coleta de dados, alterando a temperatura para 40 graus Celsius. Novamente, foi realizado o ajuste dos dados experimentais a uma reta. Essa reta possui o R² também muito próximo de 1, que indica que ajustou bem os dados experimentais. Novamente, com o coeficiente angular, utilizando a equação apresentada, é possível calcular o DAB experimental. O valor calculado é de 1,45 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Nota-se que para a temperatura de 40 graus, o coeficiente DAB apresentou um valor menor do que a 19 graus, o que é inconsistente, pois deveria apresentar o comportamento inverso. O coeficiente difusivo para uma temperatura mais elevada deveria ser maior. Utilizando a equação apresentada e dados retirados do Welch,
conseguimos traçar uma reta do coeficiente difusivo teórico em relação à temperatura. Na literatura, mais precisamente no Welch, encontramos um valor de coeficiente difusivo teórico a 25 graus para o metanol em ar de 1,62 vezes 10 na menos 5 metro quadrado por segundo. Esse valor é da mesma ordem de grandeza dos encontrados experimentalmente. Com os dados da equação e da tabela anteriores, é possível determinar o DAB teórico para as duas temperaturas. Comparando esse DAB teórico com o DAB determinado experimentalmente, é possível determinar o erro entre esses dois valores. O erro para 19 graus ficou em 18%, enquanto que para 40 graus, 16%. Esse valor é consideravelmente pequeno, considerando todos os erros experimentais que podem ocorrer durante a realização da prática. Por exemplo, a variação da altura da coluna é coletada visualmente com o auxílio de uma lupa, o que por si só já é uma grande fonte de erro. É válido citar novamente que o DAB experimental para uma temperatura maior, como é o caso de 40 graus, foi inferior ao DAB de uma temperatura menor, como é o caso de 19 graus Celsius, o que é inconsistente por si só.